Olá, estamos de volta. Hoje, agora que você já aprendeu sobre como salvar uma vítima, como reconhecer que tem uma vítima, para quem deve ligar, a gente vai aprender o que fazer em algumas situações de primeiros socorros. Então, nesta aula, a gente vai aprender a atender uma vítima em crise convulsiva e aprender a atender uma vítima em AVC, que está passando por uma situação em que eu entendo que é um acidente vascular cerebral, também chamado de derrame cerebral. Bom, então primeiro a gente precisa entender um pouco do que é uma crise convulsiva, correto? Então, a crise convulsiva, explicando de uma maneira muito científica, mas vocês vão entender perfeitamente, é quando tem uma sincronização anormal da atividade elétrica cerebral, provocando contrações em todo o sistema muscular. Então, é quando o cérebro ele passa a ter descargas elétricas diferentes daquilo que é normal. E essas descargas elétricas, elas vão provocar contrações por todo o sistema muscular. E quando eu falo de todo o sistema muscular, é toda a musculatura do corpo. Então, como muitos sabem, o cérebro, é óbvio que a gente não vai receber uma descarga elétrica, ok? Porém, o cérebro ele é capaz de gerar uma condução de energia, assim como alguns outros órgãos do corpo, como o coração, né, por exemplo, e ele vai passar esse estímulo elétrico para o músculo. Só que numa situação normal, eu contraio e relaxo o músculo normalmente. Na crise convulsiva, não. Eu contraio desordenadamente todos os músculos do meu corpo. E aí, você poderia perguntar, mas qual a diferença de convulsão e epilepsia? É a mesma coisa? Eu trato uma diferente da outra? Como é isso? Eu já vi uma pessoa sofrer uma crise convulsiva, ou era epilepsia? Na verdade, a convulsão e a epilepsia, elas se manifestam da mesma forma. Eu posso chamar que a pessoa deu uma crise epilética, sofreu uma crise epilética ou uma crise convulsiva. O que vai diferenciar é que a epilepsia, ela já é uma doença e a convulsão, não. Então, a convulsão é aquilo que ocorre isoladamente, no máximo 2 vezes na vida. Então, por exemplo, em crianças, geralmente é causada por um processo febril. Então, a criança tem uma febre alta, e isso afeta as células cerebrais, ela descarrega aquela energia diferente, né, do que é o estímulo normal, e os músculos contraem desordenadamente. É muito mais comum em criança por conta do metabolismo da criança ser bem diferente do adulto, é muito mais acelerado e provoca muito mais uma febre alta, mais interferências no cérebro da criança do que no adulto. Já a epilepsia, ela tem relação já com uma doença instalada. Então, quando a pessoa tem mais de 2 vezes crise convulsiva desencadeada por trauma crânioencefálico, que é o TCE, AVC, que é o acidente vascular cerebral, tumores cerebrais, malformação vasculares, ou seja, no cérebro, alguns vasos que se formaram de forma errada, isso pode vir com o nascimento, a pessoa nasceu assim. Doenças metabólicas, então tem uma infinidade de doenças metabólicas infecciosas cerebrais, doenças cardíacas, e me enrolei toda aqui para falar doenças cardíacas, gente. Doenças cardíacas também podem levar a algum comprometimento cerebral que cause essa desordem para essa descarga anormal e contração muscular. Então, nas crianças, né, a causa mais comum são os fatores ou doenças genéticas, ou seja, já nasce com o problema. Problema de oxigenação cerebral, às vezes durante a gestação ou durante o parto, um parto difícil, onde a criança ficou muito tempo no canal do parto ou sem receber oxigênio e passou, né, o que dizem que passou do tempo do nascimento, isso pode provocar alguma lesão no cérebro que vai afetar essa parte de contratilidade muscular. Então, até crianças com malformações cerebrais, infecções, meningite, então tudo pode causar uma crise convulsiva e gerar a epilepsia. Então, a epilepsia é diferente da crise convulsiva em relação ao como a gente descreve cada uma. Porém, o modo de tratar e o modo em que ela vai ocorrer é o mesmo. Então, não precisam se preocupar se tiver uma vítima
em crise convulsiva, a gente vai abordar da mesma maneira, ok? Então, existe uma fase chamada tônico-clônica, que é quando a vítima ela tem uma série de contrações musculares. Então, o músculo contrai muito fortemente toda a musculatura, e por isso há um arqueamento do corpo, como vocês podem ver nas primeiras imagens. A vítima se treme por completo, e a fase clônica, onde começa o relaxamento. Então, ela contrai, depois começa a contrair e relaxar. Por isso que a gente vê aquele movimento desordenado do corpo. Há também a salivação excessiva, então a vítima começa a salivar, por isso que às vezes a gente observa na boca muita saliva, muita espuma, aquela espuma branca saindo da boca, nada mais é do que uma produção excessiva de saliva. Existe também, gente, assim como eu falei, que contrai todos os músculos do corpo, contrai também a musculatura pulmonar. E com isso a pessoa pode ficar roxa, cianótica. O cianose está relacionado à roxidão. Então, há contração muscular e por isso, aparentemente, naquele momento, a pessoa não está respirando durante a crise. Então, a gente tem que ficar atento no pós-crise, porque durante a crise eu vou falar para vocês o que precisa ser feito. Há também, gente, uma contração da musculatura vesical. A musculatura vesical nada mais é do que a musculatura da bexiga. Então, como eu falei, todos os músculos contraem, contrai musculatura pulmonar, contrai musculatura da bexiga, e se contrai musculatura da bexiga, há liberação de urina. Então, a pessoa pode urinar espontaneamente. Você já deve ter visto uma situação dessa, em que a pessoa, numa crise convulsiva, ela se urinou. E ela também, às vezes, antes da crise, dá um grito. Ela faz um antes da crise. E ela cai no chão, tremendo. Esse grito é justamente provocado por essa contração pulmonar. A gente guarda ar nos pulmões. Então, quando o pulmão contrai, ainda tem o ar passa pelas cordas vocais e aí provoca esse grito. É o ar passando rapidamente pelas cordas vocais. Então, por isso que é comum também observar, antes de uma crise, imediatamente antes da crise, um grito da pessoa. Não é em todos os casos que vai acontecer, ok? Agora, algo importantíssimo, que é muito comum e que acontece quase na totalidade das vítimas, é a inconsciência e sonolência no pós-crise. A pessoa fica como se estivesse desmaiada, né, inconsciente, ou ela vai ficar sonolenta, sem conseguir responder muito bem. Há um enrijecimento do corpo, porque quando você tem a descarga do cérebro, o músculo contrai, o corpo fica muito rígido. Isso é comum acontecer na crise convulsiva. E a inconsciência e sonolência, ela vem justamente porque você gastou muita energia naquelas contrações e você tem uma dificuldade de repor. Imagina você voltando da academia, fez aquela atividade física intensa, malhou pra caramba seus músculos. Quando você chega em casa, o que você quer é banho, comer, porque bate aquela fome, né? E cama, porque seu corpo precisa recuperar as energias. Então, o que acontece com uma vítima de crise convulsiva é que, devido à contração muscular excessiva, contração da musculatura pulmonar, que faz ela ficar com pouco oxigênio circulante no corpo durante a crise, ela começa a entrar numa fase de cansaço mesmo para repor as energias. E o nosso cérebro é muito inteligente. Ele pensa, olha, eu preciso agora recuperar a energia da pessoa e ela vai dormir um pouco, ficar inconsciente para que eu recupere melhor. Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente vai dormir, né? Então, quando vai dormir, a gente está fazendo nada mais do que recuperar a nossa energia, ok? O que a gente faz quando percebe uma vítima em crise convulsiva? Então, durante a crise, afaste os objetos que oferecem perigo à pessoa, não segure a vítima e algo muito importante, não colocar nenhum objeto ou dedo em sua boca. Quantas vezes você já não ouviu falar em que a vítima está sofrendo uma crise convulsiva e aí alguém fala, pega uma colher, bota na boca para a língua não enrolar. Gente, agora a gente vai esquecer e vai abordar de uma outra forma. Não coloque nada na boca da vítima. A língua também tem músculo e ela contrai e é o normal. Se eu boto o dedo na boca da vítima para tentar desenrolar a língua, eu posso até perder o dedo, porque ela vai morder, ela está em contração.
Então, a gente tem que ter esse cuidado de não colocar nada na boca da vítima. Ah, então posso colocar uma colher para não enrolar a língua? Não, porque você pode machucar a vítima. E essa colher, quando introduzida, você pode empurrar mais a língua para dentro ou machucar porque ela está contraindo, e isso impedir mais a passagem do ar. Então, por mais que a gente queira ajudar, não é o momento de colocar nada na boca. Existe uma única situação em que a gente poderia tentar ajudá-la com um objeto, mas é só se ela estiver mordendo a língua. Então, eu, com algum objeto, posso tentar botar a língua da pessoa para dentro da boca, né? Cuidado se for com o dedo, não acho adequado, não considero adequado, porque a pessoa pode morder o seu dedo e também tem o risco de contaminação. A gente nunca vai colocar a mão sem luva na boca de alguém, ok? E por que a gente faria isso? Mas você só faz se sentir à vontade. Ninguém pode fazer aquilo que não se sinta à vontade. Porque às vezes ela, na hora da crise, mordeu a língua. E essa mordedura da língua pode provocar uma lesão, ok? Pode cortar a língua e ela precisar fazer uma sutura. Mas se não consegue, não mexa, espere terminar a crise. Outra coisa importante que nós podemos fazer também é proteger a cabeça, mas sem segurar. Então, eu não seguro a cabeça, mas protejo. Então, eu posso colocar embaixo da cabeça, por exemplo, um travesseiro, posso colocar uma espuma, uma roupa, né, para proteção da cabeça. Então, eu afasto os objetos, não vou segurar a vítima, não vou colocar nada em sua boca e vou proteger a cabeça. Se eu não tiver nada para proteger, não tem problema. A gente bota justamente porque quando a pessoa está contraindo violentamente o corpo, muitas das vezes a cabeça pode bater no chão. Então, a gente pode usar desses artifícios justamente para colocar embaixo e acolchoar a cabeça, ok? Mas sem segurar. E aí agora, o que eu vou fazer? A crise já terminou e essa crise não tem uma regra certa de tempo de duração. Isso vai depender da vítima, se ela tem já a doença, se ela tem outras doenças graves que provocam crises convulsivas repetidas. Às vezes tem crianças com doenças graves que têm crises convulsivas até 30 vezes no dia. Mas às vezes a pessoa que está em tratamento, ela tem uma crise convulsiva uma vez por mês ou mais, e essas crises elas têm tempo de duração diferente. A crise convulsiva ela pode durar segundos a 5, 8 minutos. Então, quanto maior o tempo, mais difícil vai ser a pessoa também acordar logo da crise convulsiva, ok? Importantíssimo esperar terminar a crise. Então, calma, paciência. Enquanto espero terminar a crise, ligo para o SAMU, que o número é? Muito bem, 192. Eu tenho certeza que você aí respondeu corretamente. Quando a vítima terminar, não estiver mais em crise convulsiva, parar de tremer, eu vou virá-la de lado, eu vou colocá-la na posição lateral de segurança. Aqui vocês estão vendo algumas imagens, porém a gente vai demonstrar na prática, e essa é a posição final que a vítima deve ficar. Por que é importante essa posição lateral de segurança? Vocês devem lembrar que eu falei lá no início que uma das reações da crise convulsiva é a salivação excessiva. Então, se eu tenho muita saliva na boca, se a vítima está inconsciente, a chance dessa saliva, ela engasgar com essa saliva ao invés de ir para o estômago e ir para o pulmão, é alta porque a quantidade é grande. Então, eu preciso virá-la de lado para evitar que essa saliva entre na via aérea. Então, a tendência é fazer com que a saliva vá saindo pelo lado, né, da boca. Então, é importante essa posição lateral de segurança no pós-crise e permanecer ali ao lado da vítima, percebendo seus movimentos respiratórios, né, se ela está respirando. Então, é só isso que a gente faz? Nossa, que simples, né? Vou tratar uma crise convulsiva, eu deixo a pessoa terminar a crise, afasto os objetos, não boto nada na sua boca, coloco algo acolchoado ou macio, que pode ser até um casaco que eu esteja no momento, enrolo, boto embaixo da cabeça para ela não ficar batendo violentamente com a cabeça no chão.
viro ela de lado depois de ter terminado a crise, só depois de ter terminado a crise. E só isso. Parece ser simples, né, pessoal? Mas vocês já ajudaram muito essa vítima de crise convulsiva. Agora pode estar salva, às vezes, de uma obstrução de via aérea, porque você ajudou, tá? Então, permaneça observando a vítima, é algo que você ainda pode fazer. Observar se ela está respirando. Então, a gente permanece ao lado dela, checando essa respiração. Veja se o tórax dela está movimentando. Quando a gente respira, o tórax se movimenta, ok? E, óbvio, ligar para o SAMU. Se ela não estiver respirando, eu faço as manobras de ressuscitação, que a gente vai aprender na prática como a gente faz essa manobra. Ok? Então, para crise convulsiva, agora vocês já sabem socorrer uma vítima que está passando pela situação. Não deixe ninguém colocar nada na boca da vítima, ok? Posso contar com você para isso agora, né? Então, mais uma pessoa que sabe salvar uma vida, seja multiplicador dessa informação, para que mais vidas sejam salvas. Para dar continuidade à aula, a gente vai falar agora de acidente vascular encefálico, que é o AVE. Às vezes algumas pessoas chamam também de AVC, acidente vascular cerebral, ou alguns conhecem como derrame cerebral. Tudo a mesma coisa, ok? Como que acontece o acidente vascular encefálico? O que é isso? Na verdade, é uma deficiência neurológica aguda, ou seja, que acontece num dado momento, naquele momento, que persiste por mais de 24 horas, devendo-se a redução ou perda do suprimento sanguíneo a alguma área do cérebro. Então, alguma área do cérebro, por algum motivo, ficou sem receber sangue. E aquela área que ficou sem receber sangue, ela não vai funcionar adequadamente. Como vocês sabem, o cérebro comanda todas as funções no nosso corpo. E se uma área dele entra em isquemia, que é o que a gente fala quando as células não recebem oxigênio adequadamente, a gente tem uma resposta a essa isquemia. E geralmente essa resposta é motora, verbal ou de comportamento. E a gente pode detectar com uma simples observação da vítima e pedindo para que ela faça alguns movimentos específicos. Isso você vai ver agora. Um dado interessante, talvez você já tenha ouvido falar, que existe AVC chamado de isquêmico e existe AVC chamado de hemorrágico. Em média, 85% dos acidentes vasculares cerebrais, eles são isquêmicos e em torno de 15% são hemorrágicos. Porém, não há diferença na hora de prestar os primeiros socorros. A diferença vai ser depois no tratamento. Mas para prestar os primeiros socorros, não dá para saber se ele é isquêmico ou hemorrágico. As reações que a vítima apresenta são as mesmas para os dois e a gente vai encaminhar o atendimento da mesma maneira. Então, eu trouxe para explicar a vocês para que você tome consciência de que existe essa diferença entre um e outro. Nessa imagem, a gente vê a ilustração de uma obstrução à passagem do fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, o coração está bombeando sangue para todo o corpo e para o cérebro também, obviamente. Esse sangue, por uma obstrução, ele não consegue passar. E aí, se ele não passa, ele não vai irrigar as áreas cerebrais, como vocês podem ver ali em branco dentro do cérebro, que respondem que recebem o sangue desses vasos. Então, eu tenho uma área que vai ficar sem receber sangue. Se essa área vai ficar sem receber sangue, as células não recebem também o oxigênio, que vem junto com o sangue, né? Está lá ligado à hemoglobina, e a área entra em isquemia. Esse coágulo, geralmente, ele se forma por algum problema de coagulação que a pessoa pode ter, ou, o que é mais comum, placa de ateroma. O que é uma placa de ateroma? Nada mais é do que um acúmulo de gordura dentro do vaso sanguíneo. Então, como vocês viram no slide anterior, 85% dos AVCs são isquêmicos e 15% hemorrágicos, justamente porque a causa do AVC isquêmico são os nossos hábitos de vida sedentários, hábitos alimentares ruins, e isso tem provocado um aumento do número de infarto do miocárdio, né, do infarto relacionado ao coração,
e também ao AVC. Então, nada mais é do que o AVC isquêmico do que o infarto relacionado ao cérebro, né? O infarto de uma área cerebral. O infarto nada mais é do que é como se acontecesse uma morte celular, uma ausência de fluxo de sangue chegando nessa área. Porém, pessoal, isso é reversível. Se não fosse, não teria primeiros socorros para isso e muitas pessoas morreriam de AVC. Mas hoje, a gente sabe que quanto mais rápido tratar, maiores são as chances de sobrevivência. O AVC hemorrágico, ele acontece quando há um rompimento de vaso sanguíneo no cérebro, ok? Então, às vezes, a pessoa já tem um problema, um aneurisma, ou ela sofreu um trauma na cabeça, e esse trauma pode ter gerado uma ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro, esse sangue derrama para um lugar que não é para derramar, e o sangue que deveria chegar nas células cerebrais não chegam, e aí eu tenho AVC. Porém, o mais comum é o isquêmico, onde eu tenho, na verdade, essa obstrução. Todos dois são detectáveis da mesma forma e eles são tratáveis, porém, de forma diferente. O que é importante para você agora saber como identificar. Existe uma escala chamada de Cincinnati, que é uma escala pré-hospitalar, que a gente chama de Cincinnati, que ensina muito facilmente a detectar uma pessoa com AVC. Então, essa pessoa tem um desvio de comissura labial, ela tem fraqueza dos membros superiores, e aqui eu falei MMSS significa membros superiores, e ela pode ter também anormalidades na fala. Sim, mas como eu, que vou socorrer, percebo isso? Eu já identifiquei que tem uma vítima, ela está se queixando de algo, ela às vezes pode estar com uma dor de cabeça muito forte, ela pode falar que está com uma sensação de sufocamento, ou ela pode falar que ela tem pressão alta, e isso já é um sinal de alerta, porque às vezes a pressão alta que desencadeia o deslocamento desse trombo, ok, que eu mostrei para vocês. Então eu preciso saber identificar os sinais. Então o que o AVC, o que esses danos cerebrais, essa área cerebral que foi atingida, geralmente vai causar nas vítimas de AVC? Eu vou pedir para a pessoa sorrir. E se ela sorrir, como na imagem desse senhor aqui no slide, ele sorri e um dos lados do rosto não se mexe, eu digo que ele tem um desvio de comissura labial. Você vê que o lábio não mexe, um lado mexe e o outro não. Então, o sorriso, se ela não sorri totalmente, é um sinal de alerta. Em relação à fraqueza dos membros superiores, você pede para a pessoa levantar os braços. E se ela não consegue levantar os dois braços ou um dos braços, eu suspeito também que tem um AVC. E uma outra forma de avaliar também são as anormalidades da fala. Você pede para ela repetir uma frase simples. O rato roeu a roupa do rei de Roma, por exemplo, que é uma frase comum, né, que todo mundo conhece. Então, ela, quando for repetir, ela vai ter dificuldade de falar. Então, ela pode dizer dessa forma. Já é uma alteração na fala. Então, esses 3 sinais são clássicos para a gente identificar o AVC. Praticamente todas as vítimas de AVC que estão conscientes, elas vão apresentar uma ou mais dessas respostas. Então, lembrando, o sorriso alterado, não levanta um dos braços e não completa a frase, não fala a frase corretamente, fala com dificuldade, tem uma fala arrastada, dificultosa, você pode identificar como um AVC. E aí, mais uma vida que você ajudou a salvar. Importantíssimo no AVC. Como eu me enrolei para falar importantíssimo, uma palavra tão simples. Importantíssimo no AVC é o tratamento rápido, imediato. Quanto mais rápido a gente ajudar essa vítima, mais chances ela tem de não ficar com sequelas. Então, tratamento rápido, que pode ser no hospital, o ideal é que sejam feitos medicamentos para desobstruir o trombo, para tirar esse trombo do canal onde está passando o sangue, devolver o fluxo sanguíneo cerebral à pessoa. E se for um AVC hemorrágico, fazer uma cirurgia o mais rápido possível. Então, encaminhar essa vítima ao socorro especializado o mais rápido possível é o que é adequado, porque essas medicações têm tempo para serem feitas para diminuir as chances de sequela. Ok? Então, lembrando aqui, para resumir,
Realize a escala de Cincinnati. Sorriso, membros e fala. A vítima apresenta algum sintoma avaliado, um apenas é importante para a gente ter a noção de que é um AVC. Se um dos sintomas estiverem aparecendo, eu considero que é um AVC, para eu ter um alerta maior para informar isso para o SAMU. Se não, ok, continuo avaliando a vítima. Se sim, eu vou anotar o início dos sinais e sintomas. É claro, gente, quando eu falo aqui anotar, é no sentido de você memorizar, né, ou até pedir para alguém dizer, né, a hora, para você saber o tempo que iniciou, porque esse tempo vai ser determinante para o tratamento futuro. Existem medicamentos para os utilizados no AVC que eles têm um tempo para serem feitos. Se for feito depois, não é mais indicado. Então, o tempo geralmente é de 4 horas até o início do tratamento. Ok? E acionar imediatamente o SAMU.